Sou o Thiago e tenho tido o privilégio de compartilhar com vocês em algumas ocasiões em que eu sou convidado, parte da palavra de Deus. E esse é o desejo do meu coração nessa noite, nessa série tão importante que fala sobre os nomes de Deus, que não revelam um Deus que é confuso, que é uma coisa agora e outra coisa depois, mas um Deus que escolheu se revelar de maneira gradual ao seu povo, mostrar um pouquinho de cada vez para que nós possamos conhecer o seu coração, ser encantados, apaixonados pela sua presença e decidir caminhar com ele. Se você puder, abra a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia em Êxodo capítulo 3. Vai ficar difícil para eu pregar depois da devocional que o Gabriel fez aqui. Você pegou o mesmo texto e pregou para ele pregar, não. A gente combinou errado as coisas. Lindo, muito bom. Êxodo capítulo 3. Eu lerei com vocês a partir do verso 1. É importante que a gente leia todo o contexto, pelo menos dessa porção. Êxodo capítulo 3. Diz assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, um monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, no meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Aí vem o texto que o Gabriel leu para a gente. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos antepassados me enviou a vocês, eles me perguntarem qual é o nome dele, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Amém? Imagine você, depois de 40 anos vivendo no anonimato, 40 anos sem ouvir a voz de Deus, 40 anos se perguntando se você fez a coisa errada, 40 anos questionando por que alguém que estava destinado a fazer algo libertador está pastoreando as ovelhas do seu sogro. 40 anos remoendo as suas amarguras, 40 anos duvidando do seu próprio dom, 40 anos olhando ao redor e dizendo: eu vou terminar a minha vida assim, e eu tenho que aprender, eu tenho que me acostumar, eu tenho que aceitar. E aí, depois de 40 anos em Midian, Deus fala com Moisés, e a primeira palavra que ele escuta do Senhor, aquilo que vem do coração de Deus, é o nome dele: Moisés.
Moisés. Depois de tanto tempo nessa condição difícil, o que ele escuta do soberano, o que ele escuta do Criador, o que ele escuta do Deus de Abraão, Isaque e Jacó é Moisés. Moisés. Eu quero começar por aqui com vocês. É importantíssimo a gente se atentar ao nome de Deus, a maneira como ele se revela, o seu caráter. Mas olhando para esse texto eu aprendo que é impossível apreender, acolher, receber o nome de Deus, sem a gente se dar conta qual é a nossa identidade. A primeira palavra de Deus para Moisés não é sobre ele, é sobre Moisés. Eu fico pensando que ouvir a voz de Deus, como Moisés ouviu naquele momento, se assemelha, e aqui por favor não me chamem de herege, se assemelha àquela experiência de você com seus 50 anos, sentado no carro com os amigos ou as amigas indo para a praia. Alguém aqui fica feliz com a praia? Diga amém. Indo para a praia, e alguém começa a mexer no toca-fita, sabe o que é isso? Alguém começa a mexer no rádio, sabe o que é isso? E começa a tocar uma música dos anos 90. E aí você escuta aquela música boa, tá gente? Não é música erradinha não, música boa. E quando você escuta aquela música, você começa a se lembrar de uma série de coisas bonitas que você viveu. Mas não é apenas uma recordação fria, não é apenas uma memória que você registrou por acaso. É uma lembrança cheia de afeto, é uma lembrança que coloca no seu coração um calor, é uma lembrança que dá vontade de reviver aquilo. Eu acredito que quando Moisés ouviu a voz de Deus, foi mais ou menos isso que aconteceu. Aquela voz não era uma voz inédita, não era uma voz que ele jamais escutou, pelo contrário, era uma voz que parecia que sempre existiu dentro dele. Era como se Deus tivesse colocado a eternidade no coração do homem, mas não tivesse dado a ele o discernimento para entender tudo. Quando ele ouviu o seu nome na boca de Deus, e aqui eu vou viajar, eu penso que ele se lembrou dos dias que ele passou com Miriam, ele se lembrou das conversas com a sua irmã, das horas que eles passavam falando do Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Quando ele ouviu o nome dele na boca de Deus, se lembrou do colo de Joquebede, se lembrou das noites em que ele passou agarrado nela, ouvindo sua mãe cantar. Quando ele ouviu o nome dele na boca de Deus, se recordou das conversas profundas com Anrão, seu pai, que lhe contava e lhe ensinava tantas coisas sobre Deus. Ouvir o nome dele era se lembrar do que ele é constituído. Ouvir o nome dele é trazer de volta as andanças da vida que fizeram dele o que ele é. Ouvir o nome dele era reconectá-lo com a sua história. Para ouvir o nome de Deus, para entender o coração de Deus de maneira limitada, claro, para mergulhar um pouco mais nos braços do Senhor, a gente precisa se lembrar quem é. A gente precisa não sucumbir ao cenário. Ainda que você esteja segurando um cajado de pastorear ovelhas, ainda que você conheça apenas a areia de Midian, ainda que a sua rotina seja cansativa e exaustiva, não haja glamour, não haja glória, ainda que ninguém esteja chamando você para lutar, ainda que ninguém diga que você é um herói, se você escutar no fundo da sua alma a voz de Deus dizendo: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Quando você escuta da boca de Deus quem você de fato é na presença dele, como por exemplo o anjo disse a Gideão, guerreiro valente, para um homem que estava com medo de enfrentar os inimigos. Eu olho para Moisés e eu percebo que depois de 40 anos em Midian, o que ele precisava ouvir de novo era o nome dele. O seu nome, Raquel, Fábio, Pedro, João, Rogério, Neymar. Algum Neymar aqui? O seu nome é a reunião de muitos amores. O seu nome é a história de muitas orações. Ainda que você seja alguém que se converteu agora,
ainda que os seus pais jamais tenham frequentado uma igreja, Deus sempre levantou alguém para dobrar os joelhos pela sua vida. Ainda que você não saiba o nome dele, alguém, sem saber o seu nome também, orou dizendo: Senhor, por alguma razão me acordaste nessa madrugada, então eu oro agora por todas as pessoas que passam pela Avenida São Miguel. Alguém orou assim. Senhor, eu abençoo aquelas pessoas que comem no Chico restaurante e que elas levem o grulha também. Alguém orou assim. Alguém em algum momento elevou o coração por você. Ouvir o seu nome na boca de Deus é se lembrar que você não é um número, que você não é apenas um membro de um time, mas que você carrega em você a imagem do Criador e o dom maravilhoso de ser único. Não há mais ninguém no mundo que seja você. Há pessoas maiores, menores, mais magrinhas, mais parecidas comigo, mas você é um exemplar distinto e singular da glória de Deus. Moisés. Sim, nós queremos falar sobre o nome de Deus, e os irmãos e as irmãs que estão pregando aqui estão fazendo isso de maneira incrível. Eu dei uma espiada no YouTube, né, gente? Eu não sou bobo. Mas o que eu tenho assim no meu coração de dizer para você é que não vai adiantar conhecer o nome de Deus sem lembrar o seu. Não vai adiantar conhecer o nome de Deus sem lembrar o seu. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Moisés então ouviu o nome dele e disse: eis-me aqui. E diante dessa afirmação, ele escuta Deus dizendo: tira as sandálias, porque o lugar que você está é santo. Moisés faz isso, tira a sandália do pé, ou as sandálias dos pés, e cobre o rosto, para não olhar diretamente para aquela glória que resplandecia naquele arbusto. Ok, Moisés, mas quem é Moisés? Moisés é um menino que nasce numa época em que não é muito bom um menino nascer. No Egito havia um decreto que todas as crianças do sexo masculino que tivessem nascido naquele momento deveriam ser lançadas no rio Nilo. O faraó tinha muito medo de que o povo hebreu continuasse crescendo de tal maneira que fizessem um motim e tomassem o poder. Primeiro, ele escraviza o povo e coloca sobre eles pesados trabalhos. Porque o que ele pensou? Vão ficar cansados, vão ficar amargurados e vão parar de crescer. Bobinho. O povo hebreu começou a se amar muito mais, e as crianças continuaram nascendo, porque o povo de Deus, no meio do sofrimento, ainda ama. Amém, igreja? Amém. Visto que não deu certo, ele tentou então uma outra estratégia. Conversou com duas mulheres chamadas Sifrá e Puá e deu a elas uma ordem: vocês são parteiras das hebreias. Quando um garotinho nascer, matem-no. Quem diria que duas mulheres humildes teriam coragem de contrariar a ordem do homem mais poderoso do seu tempo? E elas fazem isso. Por temor a Deus, elas não obedecem e não matam os meninos. Mais uma estratégia que deu errado. Então ele tem uma outra. Todo egípcio, qualquer um, não precisa ser da política, não precisa ser comandante nem soldado. Qualquer cidadão egípcio, se você vê um menino hebreu nascer, mate-o no rio Nilo. Isso causou uma tensão tão grande. Muitos bebês foram lançados e mortos e afogados. Cada vez que uma mulher ficava grávida, ela ficava se perguntando: será que vai ser garoto? E nesse período hostil e difícil, nasce Moisés. Eu gosto que a gente tem um relato de Estevão um pouco sobre isso, lá no capítulo 7 de Atos. E Estevão dá uma informação que já consta também no Êxodo, mas que é muito legal na boca dele. Ele diz assim, que aquele garoto era extraordinário, e que os seus pais perceberam que ele era muito formoso, uma criança muito bonita. Lendo esse texto, eu perguntei para minha mãe: mãe, por que meu nome não é Moisés? Havia algo especial nele, uma beleza incomum. E durante 3 meses os seus pais conseguiram escondê-lo. Mas com 3 meses o choro fica mais alto.
Quem é pai e mãe aqui sabe disso, ou quem é avô, ou quem vive com criança recém-nascida por perto. Não puderam mais escondê-lo, então Joquebede teve uma ideia absurda. Ela começou a tecer, começou a construir um pequeno cesto de junco. Colocou o seu bebê lá dentro, com um pouco mais de 3 meses, e tampou. E foi na direção do rio Nilo, e colocou o seu bebê ali, sem saber o que ia acontecer. Eu não sei se você sabe, mas o rio Nilo é o maior rio do mundo. Ele é o rio mais extenso, mais comprido do mundo. O rio Amazonas tem mais água, mas o rio Nilo é mais extenso. Um pequeno cesto no maior rio do mundo é muita água para pouco cesto. O que vai acontecer? Por um acaso que não é acaso, a filha do faraó, a princesa, vai tomar banho no rio Nilo. Provavelmente não era um banho comum, era um banho cerimonial. Era alguma coisa da sua religião, por isso havia uma comitiva de mulheres com ela. E enquanto ela está se banhando, ela vê o cesto. Ela pede para que abram o cesto. Ela vê o garoto e sente compaixão. E enquanto ela está ali, sem saber o que fazer, Miriam aparece, sem dizer que era irmã dele. Que sabedoria. E ela diz: ó, eu conheço uma ama do leite, eu conheço uma mulher que pode cuidar dele. É uma hebreia que tem um leite bom, hein? A princesa aceita, sem saber que a ama do leite é a mãe. Então Joquebede leva aquele garoto que ainda não chama Moisés, cuida dele, o amamenta, o cria junto com a sua família. Deve ter sido a fase mais linda da vida dele. Pai, mãe, irmã, irmão, canções, orações, festa. Era ali que ele foi forjando o seu caráter. Foi ali que ele foi moldando o seu olhar para a vida. Foi ali que ele foi conhecendo o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Foi ali que ele conheceu a história de José. Foi ali que ele começou a orar: Deus, me dá também o dom de interpretar sonhos. Aí de manhã ele perguntava: Miriam, o que você sonhou hoje? Aí Miriam contava e ele dizia: Deus não me revelou. Foi ali que ele se apaixonou por esse Deus. Quando já numa idade de já estar sem mamar, é desmamado que fala? Desmamado. Ele foi para o Egito e a princesa deu o nome para ele de Moisés. Louco isso, né? Não foi a mãe que deu o nome. Por mais que alguns teólogos estejam ainda discutindo, que acreditam que foi Joquebede que deu o nome, não a princesa. O texto bíblico e a maioria dos comentaristas defendem que foi a princesa. Moisés, tirado das águas. Moisés então ele cresce no Egito. Ele cresce sendo considerado o escolhido. Porque lembre-se disso, ó, lembre-se disso. Ninguém sabia que Miriam era irmã dele. Ninguém sabia que Joquebede era a mãe dele. Como que Moisés foi parar naquele rio Nilo? Havia uma ideia entre os egípcios de que Moisés foi escolhido pelos deuses do Egito. O rio Nilo é considerado um rio sagrado. Todo o Egito vive em função do rio Nilo. É o rio Nilo com as suas enchentes anuais que faz com que a terra ali seja fértil. É o rio Nilo que consegue abastecer a agricultura e manter a vida. Como ninguém sabia a história de Moisés, ninguém jamais imaginaria que uma mãe faria um cesto e colocaria o filho no rio Nilo. Imaginava-se de que era um ato divino. Então Moisés, ele cresceu muito admirado. Moisés tinha o WhatsApp do faraó. Moisés sabia a senha para entrar nas pirâmides, mano. Ele era querido, ele era respeitado, ele era admirado. Joséfo, um comentarista muito respeitado por aqueles que estudam a teologia, chega a dizer que Moisés ele era líder de um destacamento militar. Que ele era tipo um comandante, com muitas vitórias. Talvez isso explique o que Estevão disse, que Moisés era poderoso em palavras e em obras. Isso no Egito. Então, depois de viver um tempo
acreditando que ele era alguém realmente escolhido por Deus. Aos 40 anos, não sei por que aos 40, mas aos 40 anos, ele decide visitar o seu povo, ver como eles vivem. E ele vai. E quando ele chega lá, ele vê um egípcio espancando um hebreu. Não pensou nem duas vezes. Foi e matou o egípcio. Enterrou. Estevão diz que ele fez isso porque Moisés acreditava que Deus o havia escolhido para ser o libertador. Ele imaginava que não era à toa que ele foi liberto da morte, não era à toa que ele era tão importante no Egito, não era à toa que ele foi educado na sabedoria egípcia, não era à toa que ele tinha acesso aos lugares de poder. Deus havia preparado tudo, agora é só ele fazer acontecer. Mas quando ele faz isso, está errado. Porque no dia seguinte, quando ele sai, 2 hebreus estão brigando, porque tem irmão que briga também, né, gente? Não é só egípcio não, hebreu com hebreu dá errado às vezes também. Ele tentou pacificar, tentou mediar. E um disse para ele: quem te colocou como juiz sobre nós? Quem te enviou? Quem te colocou como juiz? Essa pergunta esfarelou o coração e a alma de Moisés. E na sequência ele disse: não Moisés, o hebreu que havia agredido o outro, vai querer me matar igual matou o egípcio? Moisés então entendeu que foi descoberto e fugiu. Foi parar em Midian. Sentou na beira de um poço. Agora ele é um anônimo, sem teto, sem lar, sem história para viver ali. Enquanto ele está ali, aparecem 7 mulheres que eram irmãs. Jetro teve 7 filhas. Irmãos, eu tive 3, ele ganhou de mim. Ele teve 7 filhas. E enquanto elas estavam pegando ali, tentando pegar água, os pastores locais impediram agressivamente. Moisés se levanta, as defende, pega água para elas e para os seus animais. Elas voltam para casa e o seu pai Jetro diz: cadê esse homem que protegeu vocês? Tragam ele aqui. Elas vão buscar Moisés. Moisés então passa a morar naquela casa, casa-se com Zípora, tem um filho chamado Gerson, e essa é a história dele em Midian, um pastor de ovelhas. E quando ele está lá, cansado, quando ele está lá se perguntando: cadê o Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Cadê aquele que revelava segredos ao coração de José? Cadê aquele que quando o faraó tomou Sara como esposa, lembra disso? Quando Abraão está num momento de fome, ele também vai para o Egito, e o faraó toma Sara como mulher, porque achou que ela era irmã de Abraão, conforme ele havia dito. Mas Deus não permitiu, Deus interferiu, porque ele era muito maior do que o faraó. Cadê esse Deus? Eu já falei para vocês que eu tenho 3 filhos. Tenho 3 filhos. E eles gostam muito de um jogo chamado Lego. Quem conhece Lego, levante a mão e faça uma cara de desesperado, porque é um negócio caro. Estou aceitando doação. Eu tentei comprar um mais baratinho, entreguei para eles, e eles disseram: papai, isso aqui não é Lego. Daí eu estava brincando com o Pedro, o filho do meio, de Lego, original. Enquanto nós jogávamos, ele disse: pai. Eu falei: fala, filho. Sabe o que eu mais gosto quando a gente brinca de Lego? Eu falei: não. Ele disse: quando quebra. Eu falei: por quê? Por que, Diego? Por que, Pedro? E ele disse: pai, porque quando quebra, quando desencaixa, eu faço de novo e fica melhor do que antes. Quando quebra, quando desencaixa, eu não lembro como eu fiz, e tentando fazer de novo fica mais bonito, pai. Esse é o nome de Deus. O nome de Deus se revela para aqueles que reconheceram que a vida está desencaixada, que a vida está fragmentada, que tem peça fora do lugar. Deus não se revela para aqueles que estão satisfeitos. Jesus disse que Ele veio para aqueles que estão doentes e não para aqueles que estão sãos. Não há como revelar o nome se você é cura para aquele que acha que não está doente.
Não dá para revelar o nome se você é pai para aquele que acha que não é órfão. Não dá para revelar o nome se você é provisão para aquele que acha que se basta. Então Moisés é alguém que está amargando a vida como ela é. É alguém que não pode olhar para si e dizer que está tudo no lugar certo. E é esse Moisés vivendo com a vida desencaixada, que vê a sarça ardente, que vê a chama que não consome, que vê a glória de Deus, que escuta o seu nome, que ouve a promessa, que entende o plano eterno, que é enviado, comissionado para fazer a diferença. É esse Moisés que não consegue bater no peito e dizer: eu sou o cara. É esse Moisés que não está procurando uma fórmula para não sofrer, porque viver com aquele que revela o nome não é encontrar um código que abre todas as portas. Conhecer o nome de Deus não é uma mandinga para afastar todos os problemas. Conhecer o nome de Deus é saber que Ele estará com você todos os dias da sua vida, e que para cada experiência há algo que Ele vai te revelar. Esse Moisés desencaixado, esse lego atrapalhado, viu, se aproximou, tirou as sandálias, se abriu para o eterno. Mas quando Deus falou com ele, ele não creu, porque ele tinha temor, mas não tinha mais esperança. Ele não duvida que Deus pode resolver problemas, mas não os dele. Ele não duvida que Deus pode mover as montanhas, mas não as que estão diante da vida dele. Ele não duvida que Deus tem as respostas, mas não para as suas perguntas. Ele não duvida do Deus que criou tudo do nada, mas ele não consegue mais acreditar que o nada que ele se tornou pode gerar alguma coisa. Então a reação dele, aquela sarça que não pega fogo, a voz dizendo o nome dele, não é fé, não é crença, não é coragem, não é ousadia. A reação dele é dizer: quem sou eu? Quem sou eu para me apresentar ao faraó? E quando Deus diz: eu estarei com você, eu te conduzirei, ele faz uma segunda pergunta: tudo bem, vamos supor que eu vá. Quando eu chegar lá, eles vão perguntar qual é o seu nome. Eles vão perguntar quem me enviou. O que eu respondo? Você lembra que quando ele tentou defender os seus irmãos, um deles perguntou: quem te enviou? Quem te fez juiz sobre nós? Essa é uma pergunta que jamais se apagou da cabeça de Moisés. Moisés, você está aqui porque Deus te enviou ou porque você acha que é o cara? Você está aqui porque recebeu uma direção divina ou porque você acha que dá conta? Você está aqui porque foi direcionado pelo Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ou você vai ficar sem resposta? E ele ficou sem resposta, porque ele não sabia o que Deus queria dele. Ele sabia o que ele queria de Deus. Guarde isso. Essa é a tragédia da igreja. A gente sabe o que quer de Deus, mas muitos não sabem o que Deus quer de nós. Muitos sabem o que pedir, muitos sabem o que procurar, mas não compreendem o plano que Ele tem para a sua história. Então, diante dessa pergunta, e quando disserem, olhando nos meus olhos, que eu não fui enviado, quando repetirem que eu não mereço estar nesse lugar, quando questionarem a minha liderança, qual é o seu nome, Deus? Como que eu resolvo isso? E a resposta de Deus é maravilhosa. A resposta de Deus, como disse o Gabriel, é: eu sou. O meu nome é Eu Sou. Em algumas versões, o meu nome é Eu Sou Aquele que É. Na versão A Mensagem, Eu Sou Quem Sou. Outros dizem: Eu sou aquele que faz existir.
que Deus está dizendo para Moisés? O que Deus está ensinando para ele? Deus está ensinando para Moisés que tudo de bom que ele já viveu na vida veio de Deus. De que todas as experiências marcantes que um dia ele sentiu vieram do Senhor. Não há nada bom, não há nada bonito, não há nada precioso que não nasça de Deus. Não há nada que a sua memória carregue que não esteja encharcada da presença do Eterno. Quando ele diz que ele é o eu sou, ele está dizendo: Moisés, eu sempre estive com você. Era eu. No ventre da sua mãe, nutrindo você, era eu. Cercando a sua vida ao redor daquele cesto, era eu. Tocando o coração da princesa e fazendo ela ter misericórdia, era eu. Aquelas madrugadas em que você acordava no Egito e você do nada começava a lembrar canções que sua mãe cantava, do nada você chorava recordando de Miriam, era eu. O dia em que você olhou para a injustiça e desejou fazer algo, era eu. Enquanto você fugia do Egito e sentou-se na beira do poço, eu estava com você. O nome de Deus não é algo que Ele vai dizer apenas. O nome de Deus é conseguir integrar, unir, trazer para a sua vida as coisas especiais que você experimentou. Seja no consolo, seja na celebração, seja no dia de dor, seja no dia de vitória. Deus é autoexistente. Deus não tem origem. Tá? Que lindo. Significa o quê? Significa que não há lugar que Ele não vá, que não há som que Ele não escute, que não há movimento que Ele não veja, que nada pode convencê-lo a fazer diferente do que Ele quer fazer, que nada pode pará-lo, nem ao menos retardá-lo. O que Moisés escuta é: Moisés, eu sou aquele que não pode ser comprado por nenhuma oferenda. Eu sou aquele que não pede pirâmides. Eu sou aquele que não mora em templos. Eu sou. Eu estou. Eu vivo. Eu caminho com você. Eu sou o ar que você respira. Eu sou o sorriso na boca das crianças. Eu sou amor entre o homem e a mulher. Eu sou a origem dos filhos. Eu sou a saúde dos idosos. Eu sou. Claro, Ele tem um caráter bem definido. Não podemos diluir Deus nas nossas experiências achando que elas resumem a sua presença. Mas todas as vezes que você mergulhar mais fundo naquilo que você viveu, se você prestar atenção em cada sublime instante que você sentiu, degustou, abraçou, se você mergulhar mais, tirar camadas e mais camadas, você se encontrará com o coração de Deus. Deus está no céu que declara a sua glória. Deus está nas crianças que cantam louvores no templo. Deus está no rosto de Esaú, perdoando Jacó. Ele disse: eu vi o seu rosto como se fosse o rosto de Deus. Ele está no ferido que você socorreu, no faminto que você alimentou, no sedento que você deu água, para quem você deu água, no nu que você cobriu. Ele mesmo disse isso. Cristo disse: todas as vezes que vocês fizeram isso a um dos pequeninos, fizeram a mim. Dizer que Deus é o eu sou significa que não há nada que você possa fazer para que Ele te ame, porque Ele já era amor antes de você nascer. Ele é. Não há nada que você possa fazer para que Ele preste mais atenção na sua família. Ele já é misericórdia. Ele já é compaixão. O nosso Deus não é um pai mesquinho, agarrando os seus tesouros como se fosse o tio Patinhas. Quem não sabe o que é o tio Patinhas, há perdão para você. Tio Patinhas é um personagem da Disney, avarento. Tio do Pato Donald, é isso? Cadê a cultura geral de vocês? É isso aí.
Deus é um ser rico de amor. Deus é um oceano de graça. Deus é a vida em plenitude. Deus é o pai que corre na direção do filho pródigo, o abraça enquanto ele está sujo, o beija enquanto ele ainda não cheira bem, e que traz o anel, e que traz a sandália, e que faz uma festa. O nosso Deus é a mulher que varre a casa inteira à procura da moeda que ela perdeu. O nosso Deus é o pastor que deixa as 99 para ir em busca daquela que foi perdida. Porque Ele é amor, Ele é vida, Ele é esperança. Não há nada que a gente faça que possa tirá-lo do nosso encalço, porque a sua bondade e a sua misericórdia nos perseguem todos os dias da nossa vida. Quando Moisés escuta isso, que o nome do Deus Todo-Poderoso é autoexistente, aquele que não foi criado, aquele que para fazer o que quer fazer não pede permissão a ninguém, aquele que tem poder ilimitado, aquele que não tem pai, aquele que não tem passado, porque vive de eternidade a eternidade. Quando Moisés escuta tudo isso, qual é a reação dele? Continuar precisando de mais. Eu queria terminar minha palavra dizendo que se você conhecer o nome do Eu Sou, uma fé inabalável te conduzirá por todos os dias da sua vida. Eu queria dizer para você que se você tiver intimidade tal com o Todo-Poderoso, que Ele revele os segredos que estão no coração dele, a doença não te abalará jamais, o desemprego não te alcançará. Eu queria dizer isso para você. Mas quando eu olho para Moisés, ele continua com perguntas, ele continua com medos, ele vai cometer erros. O homem a quem Deus revelou o seu nome não entrou na terra prometida. Conhecer o nome de Deus não é ganhar uma armadura inviolável. Conhecer o nome de Deus não é descobrir uma receita infalível. Conhecer o nome de Deus é descobrir que não há nada que aconteça na sua história que Ele não possa usar para a sua glória. Não há nada que você está vivendo ou venha viver que Deus não transformará em riqueza e banquete celestial, se você confiar nele. Se você confiar nele. Eu queria beber água primeiro. Queria convidar você a lembrar seu nome. Queria convidar você a pensar na história que te trouxe até aqui. Os professores da escola que acreditaram em você e aqueles que duvidaram também. As tias e os tios da classinha da igreja que falaram das histórias de fé. Queria que você lembrasse a sua história, os congressos, os acampamentos, as conversas intermináveis com gente que tinha fome da presença de Deus. Queria que você lembrasse seu nome. Aqueles parentes que acreditavam que você poderia ser uma pessoa diferente no mundo. Existem tantos nomes atrás do seu nome: Sifrá, Puá, Miriam, Joquebede, Arão, Anrão, Moisés. Mas eu poderia ir mais longe: Abraão, Isaac, Jacó, José, seus irmãos, Moisés. Só dá para conhecer o nome de Deus se for em comunidade. Só dá para conhecer o nome de Deus se for como família. Só dá para conhecer o nome de Deus se for em unidade de fé. Gente que não sabe mais quem é, gente que está desconectada da espiritualidade, gente que já não sente a vida, gente que está com sandália e não sente o chão aonde pisa, canta sem cantar, ora sem orar, come sem sentir o sabor, conversa sem se aprofundar, beija sem amar, recita poesia sem sentir a chama que aquece o coração. Tirar as sandálias é perceber que a vida pode ser mais profunda. Mas se você escutar seu nome,
E esse nome que você escuta não é de qualquer um, é do próprio Deus, chamando você para fora do Nilo, chamando você para fora da corte, chamando você para fora de Midian, chamando você para fora de si mesmo, para que você enxergue de novo o que Ele tem para a sua vida. O Deus Todo-Poderoso te deu um nome, e o nome que Ele te deu pode e deve experimentar a presença gloriosa do Senhor. Quando Moisés escuta o nome dele, se lembra de tudo que ele viveu, diante da sarça ardente, ele tira a sandália, ele cobre o rosto, e ele pergunta: quem é você? Qual o seu nome? O seu nome é nunca mais sentir dor? Esse não é meu nome. Tá bom. O seu nome é nunca mais ficar doente? Não, esse não é o meu nome. O seu nome é encontrar um jeito de ter uma moralidade impecável e jamais tropeçar? Não, esse não é o meu nome. O seu nome é riqueza? Não, não é o meu nome. Qual é o seu nome? Eu sou. O meu nome é identidade. O meu nome é a vida. O meu nome é existir em mim. O meu nome é amor. O meu nome é eu sempre estarei com você. O meu nome é não desista dos planos para a sua vida. O meu nome é perdão. O meu nome é alegria. O meu nome é paz. Deixa eu remontar o quebra-cabeça. Deixa eu trazer você de volta para quem você é. Deixa eu fazer você sentir a vida de novo. Pai querido, obrigado por essa igreja. Obrigado pela sua palavra. Obrigado pelo seu nome. Obrigado porque o Senhor não recebe ordens de ninguém, nem de anjos, nem de demônios e nem de ser humano nenhum, inclusive da gente. Obrigado porque o Senhor não é carente, e se a gente não cantar, fica ressentido, e se a gente não fizer, fica amuado. O Senhor não precisa da nossa adoração, mas o Senhor deseja o nosso coração. Obrigado porque não há nada que possamos fazer nessa noite para que o Senhor seja maior, e não há nada que nós possamos fazer que venha diminuí-lo. Tu és Deus, ontem, hoje e eternamente. Que ao cantarmos essa nova canção, a gente cante lembrando quem é, a gente cante recordando quem somos. Que ao cantar essa canção, a gente olhe para a sarça, para o fogo, e entenda que nada disso vai tirar a nossa humanidade. Todos os dias temos que carregar a nossa cruz, porque não dá para carregar um dia e achar que isso resolve tudo. Todos os dias, negando a nós mesmos, encontrando o frescor do Evangelho, ouvindo a sua voz, cantando o nosso nome, cantando a nossa esperança. Nós confiamos em Ti, amamos o Senhor, em nome de Jesus de Nazaré.